Bom, continuando então, como nós vimos no último estudo, em Gênesis capítulo 3, nós vimos ali a queda do homem. Nós vimos que Adão e Eva, eles tomaram uma decisão contrária à vontade de Deus, eles desobedeceram a Deus e se tornaram então pecadores. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, todos nós tornamos pecadores diante de Deus. E é exatamente o pecado que nos separa de Deus, nos faz de nós inimigos dele, separados. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, estamos todos separados de Deus por causa do pecado. Hoje nós vamos estudar uma passagem da Bíblia que se encontra em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Acompanhe aí comigo na tela do computador. Bom, como eu disse, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas antes da gente estudar e considerar os versículos ali, eu quero comentar algo aqui antes de iniciar o estudo, certo? Então, o primeiro comentário. Nós precisamos entender que Deus, como eu já disse em estudos anteriores, Ele é um Deus de amor. Existe uma porta que vai conduzir nós à presença dEle um dia. Mas nós não podemos deixar de entender e saber que Deus, Ele também é um Deus santo, puro. Ele odeia, detesta, abomina o pecado. E nós somos pecadores diante dEle, certo? Agora, se tratando do homem, nós, seres humanos, a gente tem ou possui, algumas ideias. A ideia que o homem tem é: aquela pessoa que peca pouco, esta pessoa vai para o céu. Uma outra ideia que os homens têm é aquele que comete pecados leves, aquele pecado que não é tão grave. Essas pessoas também vão ao céu. Ou uma outra ideia também que o homem tem pensado é que Deus, após a nossa morte, Ele vai julgar a gente, depois que a gente morrer. É uma espécie de balança, Então Deus vai ver aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós acertamos em nossas vidas, e Ele vai ver também aquilo que nós fizemos de errado, ou aquilo que nós erramos diante dEle, uma espécie de balança. E aí lá, Ele vai decidir quem vai ao céu e quem não vai. Será isso verdade? É o que nós vamos ver no estudo de hoje, certo? Uma outra ideia do homem também é que nós não podemos saber para onde vamos aqui na Terra. Isso é uma coisa que somente Deus sabe. Isso também não é verdade. É possível sim a gente saber e entender se estamos no caminho estreito, se nós temos de fato entrado pela porta ou não, se temos vida para com Deus ou não. Isso vai ficar mais explicado em estudos futuros, certo? E a ideia que o homem tem também é que as pessoas boas, aquelas pessoas, gente boa, vamos pensar assim, aquelas pessoas que pagam suas dívidas em dia, é um cidadão de bem, trabalha, não rouba, não faz nada de tão grave aos olhos de Deus. Então essas pessoas boas vão para o céu, e aquelas pessoas que cometem, por exemplo, traficantes de drogas, prostitutas, entre outros, ladrões, esses grupos, essas pessoas que cometem tais crimes, essas vão para o inferno. Será isso verdade? É o que nós vamos tratar no estudo de hoje, ok? Agora, se falando do julgamento que eu acabei de mencionar agora há pouco, a ideia que o homem tem é que Deus vai julgar, futuramente, depois que a gente morrer, quem vai ou quem não vai para o céu. Isso é uma bobeira, isso não é uma verdade, certo? Nós, seres humanos, nós já fomos julgados, nós já estamos separados de Deus. Em Gênesis capítulo 3, no estudo anterior, como nós vimos ali, a queda do homem. O homem se tornou pecador aos olhos de Deus. E o problema não ficou somente com aquele casal, isso tem passado para toda a raça humana. E é exatamente o pecado que nos separa de Deus, certo? Deus não vai julgar o homem um dia, nós já estamos julgados. Nós já estamos separados. Nós não somos amigos de Deus, nós não somos pessoas boas. Nós somos inimigos e estamos destituídos da glória de Deus, certo? Quando Deus fala para Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás.
né, Deus dá ali, né, uma ordem clara, direta para aquele casal. E nós vimos no estudo anterior que ele decidiu, né, ele juntamente com sua esposa, a desobedecer a Deus. E Deus disse, ó, certamente morrerás. E a partir do momento que eles tomaram a decisão de desobedecer a Deus, eles já se encontraram mortos, separados da pessoa de Deus. E ali nós podemos pensar em 3 mortes. A primeira delas, mortos espiritualmente falando. Naquele momento que eles desobedecem a Deus, eles se tornaram inimigos de Deus. Ou seja, aquela comunhão que eles tinham para com Deus, aquele relacionamento, aquele contato direto que eles tinham com a pessoa de Deus foi quebrado, estragado. Deus, como nós vimos em estudos anteriores, é um Deus santo, puro, perfeito. Ele não pode conviver com o pecado. E nós somos o quê? Pecadores. Ou seja, houve ali uma separação, morte espiritual. Se você pegar a tua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 5, você vai ver ali o primeiro cemitério aqui na face da terra. O homem passou a experimentar morte física, morte espiritual instantâneo, na hora, já separado de Deus. Depois, anos mais tarde, a gente viu, por exemplo, que Adão, né, em Gênesis capítulo 5, lá diz que ele viveu 930 anos e morreu. Ou seja, Adão experimentou morte física, assim como os demais também. E nós estamos sujeitos também à morte física. Então, morte espiritual, morte física, e se a gente não resolver o problema do pecado para com Deus, se a gente não se converter, se a gente não entrar pela porta estreita, nós vamos experimentar morte eterna, separação eterna da presença de Deus. Nós vimos também que o homem ele possui espírito, alma e corpo. Espírito e alma vai viver eternamente ou junto com Deus ou separado dele, certo? Então é isso. Vimos ali pelo menos 3 mortes, né? A morte espiritual, física e eterna. Agora, a boa notícia é, existe uma solução para nós. Existe uma porta, existe um caminho. Tem como a gente resolver o problema do pecado para com Deus, ok? Então é isso. Mais uma vez, Romanos 5, verso 12. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estamos falando de quem ali, nesse versículo? De Adão. A morte, ele se tornou o pecador. E todos nós agora, né, depois de Adão e Eva, todos nascem o quê? Pecadores aos olhos de Deus. Certo? Efésios, então, vamos para o texto. Efésios, capítulo 2, o versículo 1. Mas antes desse versículo, vamos ler um outro aqui no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Lá diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ali fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Aos santos. A palavrinha ali, mencionada no versículo 1 de capítulo 1 de Efésios, diz ali santos. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele escreve uma carta para um grupo de pessoas salvas, um grupo de pessoas convertidas, justificadas, pessoas que entraram pela porta estreita, certo? Então ele, inspirado pelo Espírito, ele escreve para um grupo de pessoas que viviam na cidade de Éfeso, né? Então ele começa a carta ali, né, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Se falando da palavrinha santos, o que significa santo? O que significa isso? O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que foi justificada, uma pessoa que foi convertida, uma pessoa que entrou pela porta estreita. Então ela recebe esse título, né, de uma pessoa santa. Ela foi justificada, perdoada. Agora, quando Paulo escreve essa carta para este grupo de pessoas que viviam na cidade de Éfeso, certo? Eles receberam essas cartas, estão lendo a carta, certo? Essas pessoas haviam morrido?
Será que Paulo está escrevendo para pessoas que já partiram dessa vida, que já morreram, já experimentaram morte? Pergunto para vocês, uma pessoa morta, ela lê carta? Qual a resposta? Claro que não. Ou seja, essas pessoas estão vivas. Elas estão aqui na Terra ainda, estão lendo a carta. Agora, por exemplo, no dia de hoje, né, aproximadamente uns 2000 anos depois disso, essas pessoas morreram, certo? Mas nos dias de hoje, certo? Uma pessoa que ela se converteu ao Senhor, entrou pela porta estreita, entendeu o Evangelho e se apropriou dela, ela também é uma pessoa o quê? Santa. Essa palavra significa que ela foi justificada, perdoada, ela foi separada por Deus, certo? Uma pessoa santa significa isso, uma pessoa que se converteu ao Senhor Jesus, ela foi separada, ela entrou pela porta estreita, e não uma pessoa que já morreu. A ideia que as pessoas têm em relação a uma pessoa santa, por exemplo, a pessoa morreu, então ela, por algum motivo, ela faz alguns milagres, né? Então a pessoa fala, aquela pessoa se tornou uma pessoa santa, né? Depois que morreu. Será que é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia não ensina isso, em parte nenhuma da palavra, certo? Ou seja, uma pessoa santa é uma pessoa convertida que está aqui na terra, ou seja, todo convertido é uma pessoa santa, é uma pessoa que foi separada, é um convertido, ela entrou pela porta estreita, ela se apropriou da salvação e não vai se tornar santo depois que morreu. Isso não faz sentido nenhum e a Bíblia não ensina isso, ok? Então, este grupo de pessoas que vive lá na cidade de Éfeso, eles receberam essa carta do apóstolo Paulo, e agora nós vamos então, né, acompanhei na tela do computador, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, certo? Lá diz o seguinte, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é o que diz em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 5. Em Efésios, capítulo 2, o verso 1, nós começamos lendo dizendo as seguintes palavras. Ele vos deu vida, certo? Quem é ele aqui? É Deus. Então Deus, ele deu vida para as pessoas, né? Ali na cidade de Éfeso. O que nós aprendemos logo no início, né, desse versículo? Deus é quem vai dar vida para você que está me assistindo aí, e para qualquer pessoa existente aqui na Terra. Não é nós, por mérito, não é por obras, não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele vai dar vida, né? Ó, como começa o versículo? Ele vos deu vida. Então Paulo está escrevendo, né, para esse grupo de pessoas salvas, justificadas, que vivem ali na cidade de Éfeso. Eles pegaram essas cartas, assim como nós estamos pegando nos dias de hoje. E o que está escrito ali? Ele vos deu vida, ou seja, Deus é quem vai dar vida para uma pessoa. Não é a igreja que vai dar, não é a religião, não é nós através dos nossos esforços. A religião diz que nós precisamos ter uma vida regrada, né, uma vida de penitência, nós não podemos pecar muito, devemos viver na rédea, né? Seguir assim certo, fazer coisas certas, ir na igreja, frequentar a igreja, dar o nosso dízimo, né? Muitas pessoas têm ensinado isso. E aí sim, né, fazendo todas essas coisas, aí lá na frente nós receberemos vida da parte de Deus. Será isso verdade? Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Porque como que, olha só, baseado nesse versículo aqui, ele vos deu vida, então é Deus que vai dar vida para você. É de graça,
É Ele que vai resolver o teu problema, para com Ele, certo? Foi Ele que tirou a vida daquele casal lá, em Gênesis, capítulo 3. Ele tirou a vida. Se encontraram mortos, separados para com Deus. E foi Ele que resolveu o problema daquele casalzinho lá, e nós já vamos ver isso em estudos futuros, de Adão e Eva, certo? Ele é que resolveu, Ele é que providenciou um meio, uma forma, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna ao lado dele. Então, a solução vem da parte de Deus, e nós vamos entender e compreender isso de uma forma bem clara em estudos futuros. Agora, se Ele deu vida, olha o final do versículo, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, eles receberam vida da parte de Deus. Deus deu vida para eles, mas antes deles receberem vida, eles estavam como diante de Deus? Mortos em seus delitos e pecados. E você que está me assistindo, assim como eu e toda a raça, também nós receberemos vida depois de se apropriar do Evangelho, depois de entrar pela porta, depois de resolver a nossa situação espiritual diante de Deus. Antes disso, qual é a nossa situação espiritual de nascimento? Qual é? Mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus. Esta é a situação espiritual de todos os seres humanos. Nós nascemos nessa situação. Continuando no versículo 2, diz, nos quais andaste outrora. Ou seja, eles andavam separados, estavam mortos, estavam destituídos da glória de Deus. Agora não está mais. Olha, nos quais andaste outrora. Agora não anda mais. Alguma coisa aconteceu com essas pessoas aqui. E é o que precisa acontecer com você e com todo mundo, certo? Nós precisamos resolver o nosso problema do pecado para com Deus antes de resolver, antes de entender o Evangelho, antes de se apropriar da salvação. Qual é a situação de todos? Mortos. E o versículo continua. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Então Paulo é um servo de Deus, ele está se incluindo aqui também. Ele fala assim, todos nós, ou seja, até Paulo, nós andávamos outrora como? Separados de Deus. Agora não mais. E o que aconteceu aqui? Ou seja, eles entenderam o Evangelho, se apropriaram da salvação. E agora estão salvos, perdoados. Eles passaram a ter vida e vida eterna ao lado de Deus. Alguma coisa aconteceu aqui, certo? E é o que precisa acontecer com todos nós. E o versículo fala, continuando no verso 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mais uma palavrinha. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o verbo aqui. Éramos filhos da ira. Éramos filhos da desobediência. Era, não é mais. Alguma coisa aconteceu. Tá dando para entender? Acredito que sim. Aqui nesses versículos, no versículo 2 e no versículo 3, menciona aqui 3 inimigos, né? Segundo o curso desse mundo, ou seja, nós, todos os seres humanos, nós estamos inseridos num sistema sujo, corrupto, violento, mau, certo? Nós estamos inseridos nesse sistema. Esse sistema é sujo, né, e ele contribui para separar a gente da presença de Deus. Temos aqui também um outro inimigo, né, príncipe da potestade do ar. Estamos falando de quem aqui? De Lúcifer e seus seguidores, certo? Eles também atuam. Qual é o objetivo do inimigo? Né? A matar, roubar e destruir. O objetivo dele é separar o homem da presença de Deus. Ele quer de fato que você não entenda o Evangelho, não se aproprie da salvação e vá para onde? Inferno, juntamente com ele.
O objetivo dele é esse. E aqui temos um outro inimigo também, né? Segundo a inclinação da nossa carne, ou seja, nós, seres humanos, nós somos conhecedores do mal. Nós temos tendência a fazer o que é errado. Nós sabemos fazer o que é errado e fazemos, certo? Um inimigo muito próximo, a carne. Ou seja, nesses 2 versículos aqui encontramos 3 inimigos, né? Sistema, diabo e a nossa carne, certo? E todos nós se encontra nessa situação. Nós somos o que diante de Deus? Pecadores. Estamos destituídos da glória de Deus. Agora, quando nós nos convertemos a Deus, quando nós entramos pela porta estreita, nós não somos mais agora filhos da desobediência, e sim filhos de Deus. Filhos da desobediência, vocês lembram de alguém? Quem que nós mencionamos no estudo passado? Adão. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. E nós somos filhos de quê? Da desobediência. Possuímos uma natureza adâmica em nossas veias. Ou seja, nós também, assim como Adão, somos conhecedores do mal. A gente sabe fazer e fazemos o que é errado, o que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, todo mundo se encontra nessa situação. Agora, quando nos convertemos, quando entendemos o Evangelho, quando nós nos apropriamos da salvação, deixamos de ser filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus. Né? Aqui fala também que nós somos filhos da ira. Ou seja, antes de se converter, a ira de Deus permanece sobre as nossas cabeças. Deus não vai julgar o homem, nós já estamos julgados. Nós já nascemos separados de Deus. A ira de Deus está sobre nós. Agora, quando nos convertemos, quando nós nos apropriamos da salvação, salvos, perdoados, a ira de Deus já não está mais sobre nós. Somos agora filhos de Deus. E não mais filhos da desobediência, filhos da ira. Fomos salvos do quê? Da ira de Deus. Salvos do inferno. Salvos do juízo de Deus, de um juízo vindouro. Salvos da penalidade eterna. Salvos da separação eterna da presença de Deus. Voltando no versículo 1. Ele vos deu vida, ou seja, é possível sim a gente resolver o problema do pecado para com Deus, mas o que o Senhor espera de cada um de nós é que nós venhamos de fato concordar com Ele. Quando Ele diz que nós somos filhos da desobediência, filhos da ira, estamos mortos em nossos delitos e pecados, o que Ele espera de mim, o que Ele espera de todos nós é que nós venhamos de fato concordar com Ele. Quando você concorda com Deus que é um pecador e que está destituído da sua glória, você já está meio caminho andado. Agora, o problema do ser humano é, a gente tem a ideia, como nós já dissemos há pouco tempo, né, que as pessoas boas é que vão para o céu e as pessoas ruins vão para o inferno. Será isso verdade? Olha o que esse texto está dizendo. Nós somos o quê? Filhos da ira. Nós somos filhos da desobediência, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estamos separados de Deus. A verdade é, será que existe pessoa boa na terra aos olhos de Deus? Não existe. Nenhuma. Aos olhos de Deus, todos nascemos separados dele, inimigos dele. Esta é a nossa condição de nascimento, de natureza. É o que o versículo fala aqui, né? E éramos por natureza, ou seja, de nascimento, filhos da ira, como também os demais. Só que o verbo aqui, mais uma vez, ele está no passado. Nós éramos, né? Ele se inclui aqui também. Nós éramos dessa maneira, agora não é mais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, o que é graça? É um favor imerecido. Como eu já disse, Deus é que vai dar vida para nós. É Ele que vai resolver o problema. Nós não merecemos,
mas Ele dá. E nós vamos entender isso e compreender isso de uma forma bem clara já em estudos futuros. Ou seja, nós não vamos tratar isso no estudo de hoje. Hoje nós estamos entendendo o nosso problema espiritual para com Deus. O que eu quero dizer neste vídeo, né, nesta aula, é que todos nós nascemos separados da presença de Deus. É o que está dizendo o texto aqui em Efésios capítulo 2, certo? Mas a boa notícia é, tem como resolver esse problema. Mais uma vez, finalizando, né? Romanos 5, verso 12. Eu vou enfatizar, vou repetir aqui para isso entrar na tua mente. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos. Ou seja, todos é todos. Você que está me ouvindo não é uma exceção. Você também se encontra morto, separado, distante, destituído da glória de Deus. Você e todo mundo, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz a mesma coisa. Em Adão, todos morrem. Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós somos pecadores. É isso que eu quero dizer, certo? Ou seja, nós pecamos um pouco hoje, pecamos um pouco amanhã, estamos pecando e pecando dia após dia, semana após semana, ano após ano. Ao morrer, ao fim de nossa vida aqui na terra, o pagamento, o salário que nós receberemos da parte de Deus é o quê? Lago de fogo. Separação eterna da presença de Deus. Sofrimento eterno. Sede, fome, destituído da glória de Deus eternamente. É isso que nós receberemos da parte de Deus se a gente não entrar ou se a gente não se apropriar da salvação, entrar, né, pela porta estreita. Então, concluindo, nós nascemos separados. Espero que você entenda isso. Nós não somos bons, nós somos, na verdade, maus. Nós somos conhecedores do mal. De forma bem simples para que você entenda, se a gente pegar a pessoa mais gente boa que existe na face da terra, eu não sei quem é essa pessoa, uma pessoa que peca muito pouco, uma pessoa que exerce misericórdia para com semelhante, uma pessoa que não comete maldade, uma pessoa que vive uma vida exemplar. Se a gente pegar essa pessoa e pegar uma pessoa que comete muitos crimes, que faz barbaridades, comete coisas horrorosas aos olhos da sociedade, uma pessoa bem má mesmo. Se a gente pegar essa pessoa gente boa e pegar essa pessoa que é extremamente má, tanto a pessoa boa como a pessoa ruim, todas elas estão na mesma situação espiritual. E qual é a situação espiritual? É o que nós acabamos de falar. Mortos, separados, destituídos da glória de Deus. Porque mesmo se essa pessoa que peca pouco, que é uma pessoa gente boa aos olhos da sociedade, ela não deixa de ser o quê? Uma pecadora. Todos nascem mortos, espiritualmente falando. Todos nascem separados de Deus. Todos morrem em Adão. E todos nós somos o quê? Descendentes de quem? De Adão. Todos nós possuímos uma natureza pecaminosa, ou seja, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que está dizendo Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 5. Esta é, de fato, a nossa separação, a nossa situação espiritual diante de Deus. Ou seja, nós não somos bons aos olhos de Deus. Esta é que é a verdade. Ok? Espero que você tenha entendido e até o próximo estudo.